pedir para os irmãos sentar. Sempre a gente pede para levantar na hora de ler a palavra. E hoje eu pedi para os irmãos sentar. Porque eu não vou ler o texto todo de uma vez. E aí eu não quero segurar os irmãos em pé um tempo grande. Pastor Carlos, pastor Marcos e os demais pastores aqui, os obreiros, as obreiras, pastor Ulisses. O que me chama a atenção agora, hoje de manhã, é o Jonas. O que me chama a atenção é o Jonas. Porque sempre que se fala no Jonas, a gente vem à mente logo um profeta desobediente. Vem à mente sempre um profeta fugitivo, que Deus mandou ele ir para um determinado lugar e ele decidiu fazer o caminho contrário. Ele decidiu fazer o caminho completamente contrário. Então, esse é o Jonas que sempre que a gente fala, vem à mente da gente. Um Jonas meio relapso. Um Jonas, embora fosse um profeta, porque a incumbência que ele recebeu era muito... Deus não ia dar uma incumbência daquela para uma pessoa que não fosse íntima dele. E quando Deus deu a incumbência para ele, mas de pronto, ele não orou, ele não pensou, ele não dialogou com ninguém. A primeira coisa que ele fez foi dizer, não, eu não vou. E pegou o rumo, desceu lá para Jope, foi lá, comprou a passagem, desceu no navio e aí o histórico todo, eu não vou detalhar, porque é de conhecimento dos irmãos, mas eu vou estar passando assim, meio de raspão nesses textos. Aí o homem vai, desce para Jope, compra a passagem, desce no navio, o navio quase afunda e nunca viram tanto vento, tanta tempestade e tal. E do navio o homem foi para o porão. Mas que homem é esse? Que Jonas é esse? Ou ele era um profeta ruim, um crente ruim, ou ele era um desobediente mesmo, mas Deus ia chamar uma pessoa dessa forma para uma missão tão importante, de levar a palavra de Deus para Nínive, a sede do governo da Síria, agora, né? Nos dias dele. Mas antes foi um povo muito ruim. Um povo muito ruim. E eu fiquei pensando, irmãos, esses dias, ontem, pensando nisso. E hoje de manhã, pensando, e eu falei, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre isto. Quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre isto. E o profeta acaba não indo para onde Deus mandou ele ir. O profeta acaba não indo. E tem uma frase que eu acho que é do Billy Graham, pastor Éder. Uma frase que acho que é do Billy Graham. Quando o homem diz não para Deus ou desobedece a Deus, o inimigo já deixa um barquinho preparadinho para ele entrar dentro e fugir da presença de Deus. Então é só falar não para Deus, o inimigo é craque. Ele já coloca um barquinho ali, todo confortável, para você sair de perto de Deus. Cuidado. Cuidado, porque para Deus a gente não pode dizer não nunca.
A obediência, irmãos, é o segredo da nossa vitória. A obediência é o segredo de estarmos aqui nesta manhã. A obediência, a nossa vida com Deus, é o motivo de estarmos aqui para daqui a pouco pegarmos esse pão e comermos e nos remetermos lá no horto, onde Jesus suou gotas de sangue, por minha causa, por tua causa, por causa da humanidade. E aí esse Jonas sai fora da presença de Deus. O navio estava preparadinho já para ele fugir mesmo. Fugiu, até que não deu mais para fugir, jogaram ele no mar, vocês sabem. Mas assim como o inimigo prepara o barquinho para fugir da presença de Deus, Deus também prepara o peixe para dizer: você não vai me escapar. Eu quero que você seja meu e você vai ser meu. Não é assim? Assim como o inimigo preparou um naviozão bonitão, tal, para ele fugir da presença de Deus, mas não deu certo, Deus preparou uma condução bem mais desconfortável. O navio estava confortável, até a tempestade. Agora, o que Deus preparou não era nada confortável. Foi o grande peixe, que quando jogaram ele no mar, o peixe pá. E Deus falou para o peixe: vai agora, leva esse homem para onde eu quero que ele vá. E o peixe levou. Então ele não queria nunca, em hipótese nenhuma, ir para Nínive. Ele não queria. Mas por que tanta resistência de anunciar Deus a um povo? Por que tanta resistência? Era o último lugar que ele pensava em ir falar de Deus. O último lugar que ele pensava em ir, quando chegou a hora de ir, ele disse: não vou. Mas foi. Foi contrariado, mas foi. E aí ele chega lá e a missão dele era essa: você vai subir rua e descer rua, anunciando que se não houver arrependimento nessa cidade, se não houver arrependimento no meio desse povo, eu vou acabar com eles. Eles vão ser ajuizados. E o juízo é que eles vão ser exterminados da face da terra. Em outras palavras, era isso. Então você vai subir uma rua anunciando isso, desce a outra rua e vai anunciando. A palavra era a mesma, ele só estava repetindo. Porque ele ia subindo, ia falando, ia descendo, ia falando, e o que ele dizia? E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Deus deu um tempinho bom, ainda 40 dias, se não houver arrependimento, Nínive será subvertida. Essa foi a pregação. Interessante, irmãos, que pregação simples, não tem nada de... Uma pregação é dizer: olha, se a gente saísse hoje aqui nas ruas de Jundiaí dizendo: olha, Jesus está voltando, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. É palavra dura? É palavra dura, porque Deus diz: eu vou destruir Nínive. E de repente, essa palavra acaba caindo no coração do pessoal de Jundiaí, e de repente todo mundo se converte. E Jonas foi subindo
e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo e dizendo: olha, dentro de 40 dias, se não houver arrependimento, se não houver mudança, essa cidade, Nínive, será subvertida. Era essa a pregação. Só que ele teve uma surpresa que ele não gostou. O profeta não gostou da surpresa. Desde o que estava no trono, os que estavam a seus serviços, serviço do que estava no trono, enfim, a palavra, uma palavra simples, diga, sobe e desce dizendo: se não arrepender, vai ter juízo. Se não arrepender, vai ter juízo. E isso entrou, mas parece não, tocou na veia do rei, tocou na veia de todo mundo, e o homem desceu do trono, se vestiu de saco, e começaram a jejuar, proclamou um jejum para todo mundo, e vai todo mundo de jejum, os animais também não podiam comer, os animais também estavam de jejum, e o homem, mas aconteceu exatamente o que o profeta não queria. E aí vem aquela pergunta que a gente faz: mas que profeta é esse que prega e não quer que a pessoa se converte? A gente prega e a alegria da gente é poder vir batizar as pessoas aqui. Não é assim? A gente prega e a alegria da gente é poder vir batizar as pessoas. É ver a igreja crescer, é ver não ter mais cadeira sem ninguém. A alegria da gente é essa. E Jonas não, Jonas teve uma surpresa no capítulo 3, no versículo 5 a seguir, quando houve um arrependimento, desde o que estava no trono até os animais que estavam no pasto. Ninguém comia nada, todos estavam vestidos de saco. Isso é sinal de humildade, de arrependimento, de quebrantamento. Eles estavam recebendo a mensagem de Deus, porque eles não queriam ir para o inferno. Eles não queriam ser consumidos. E aí se arrependeram. Então, eu dei uma passagem assim, no geral, irmãos, até a conversão do pessoal. Mas, depois da conversão, aí eu quero ficar aqui um pouquinho no versículo 4, daqui a pouco nós vamos cear. Ou melhor, no capítulo 4, depois nós vamos cear. Uma outra coisa que eu vejo em Jonas, irmãos. Um homem que debateu com Deus. Mesmo sabendo que ele estava contrariando a vontade de Deus. Mesmo sabendo disso, mas ele debateu com Deus. Ele discutiu com Deus na oração, mas ele discutiu. Veja bem. Os irmãos, se quiserem ouvir, fica ouvindo. Com isso, olhe bem, com esse ocorrido, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com a conversão da cidade toda, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E aí, veja o que ele diz no versículo 2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Aí tem uma coisa interessante, que Jonas sabia, ele conhecia Deus. Ele conhecia bem Deus.
Veja o que ele fala de Deus aqui. Por isso me adiantei fugindo. Por isso me adiantei fugindo, porque em outras palavras, eu sabia que isso ia acontecer. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois, aí ele vem agora, falando de Deus. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sei de tudo isso, eu sabia de tudo isso. E sabendo de tudo isso é que ele não queria pregar. Caso houvesse arrependimento, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Aí ele vem e diz, peço-te, pois, olha a situação do homem. Peço-te, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Porque todo mundo se converteu. Ele disse, eu quero morrer. Eu estou deixando isso aqui para os irmãos podem passar a semana toda dando uma pesquisada e estudando a vida desse homem, o porquê de tudo isso. Aí ele vem e diz, para mim é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez o que ele fez? Como que seria isso aqui? Ele fez uma cabana, né? E repousou debaixo dela a sombra, esse calorzão do meio-dia, e repousou debaixo dela até ver o que aconteceria com a cidade. Então essa foi a conversa dele com Deus. Eu não queria, eu prefiro morrer do que ver esse pessoal salvo. Aí Deus, aí você veja bem, como Deus é maravilhoso. Deus ele tem uma paciência com a gente. E se não fosse isso, irmãos, eu estava perdido. E eu acho que você também estava. Eu acho que se não fosse essa paciência de Deus conosco, nós estávamos perdidos. Por isso que nós servimos esse Deus e não abrimos mão de Deus. Não abrimos mão de Deus em hipótese nenhuma. Aí no versículo 6 ele diz assim, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Estava muito desconfortável lá naquele sol quente. Aí Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta que estava trazendo mais conforto para ele. Mas Deus, olha só, como Deus tratou ele. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Nasceu num dia e morreu no outro, a planta. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Jonas estava desfalecido por causa do calor do sol.
pelo que, mais uma vez, ele pediu para si a morte. Estava enfadadão mesmo. Outra vez ele pede a morte. E Jonas, mais uma vez, porque a boboreira secou, ou melhor, não sei, a planta secou, e ele diz, olha, eu prefiro a morte, para mim é melhor morrer do que viver. E aí prossegue Deus conversando com ele. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa sua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável. O cara era teimoso, ele era bocudo, ele estava conversando com quem? Com Deus, irmão. Era com Deus que ele estava conversando. E vê como que ele respondia. Deus perguntou, é razoável? É razoável que essa sua ira? E ele respondeu, é razoável. A minha ira até a morte. Aí tornou o Senhor, tens compaixão da planta. Você está com dó da planta que te não custou trabalho, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que nunca, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aí Deus trabalhando para convencer ele que o que tinha acontecido era o certo. Mas o homem estava difícil. Aí vem, irmãos, o versículo 11, e a gente vai encerrando por aqui. Aí vem o versículo 11, e ele diz, aí Deus diz, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus termina aí. Aí o livro de Jonas termina aí com Deus dizendo, não era muito mais importante? Veja, se você pegou amor numa planta que nasceu numa noite, na outra morreu, e você não fez nada para ela nascer, não fez nada para ela crescer. Agora imagina eu que criei esse povo. Imagina eu que criei esse povo. E como eu poderia deixar esse povo, ou ajuizar esse povo, ou condenar esse povo, sem que eles soubessem por que estivesse sendo condenado? Quer dizer, se eles não tivessem se arrependido, eles teriam sido condenados. Mas como eles deram ouvidos à voz de Deus e se arrependeram, eles foram absorvidos, eles foram salvos. E Deus disse para Jonas, e eu que criei esse povo, e é um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, como poderia eu condenar esse povo sem que eles soubessem porque estavam sendo condenados? E termina aí. Mas esse é o profeta. Esse é o profeta que Deus mandou ir, ele não quis ir, e fez aquele malabarismo todo, depois acabou indo, contra gosto. Ele podia ir numa viagem bem mais confortável, foi numa viagem desconfortável, porque dentro do ventre de um peixe, eu imagino que é bem desconfortável, mas foi. Então, irmãos, o propósito de Deus ninguém frustra. E Deus tem um propósito para cada vida que está aqui. Deus tem um propósito para cada vida que está aqui, para cada um de nós. Pode ter certeza que ninguém pode frustrar o propósito de Deus na nossa vida. O que Deus tem prometido para você, pode o inimigo ter preparado barcos e colocado lá à disposição, mas
Deus vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Deus tem bênçãos para você. Deus é compassivo. Deus é misericordioso. Deus se arrepende do mal quando a gente se arrepende. Amém, irmãos? Amém? Em suma, eu disse tudo isso aos irmãos para terminar dizendo: o nosso Deus é misericordioso. O Deus da igreja aqui de Jundiaí é um Deus misericordioso. Nós chegamos até aqui porque Deus é conosco. Essa região regional de Jundiaí chegou até aqui hoje, 12 de setembro de 2021, porque Deus é conosco. Você pode crer nessa palavra de Deus? Deus é conosco. Deus é conosco. Só para terminar, deixa eu só dar uma palavrinha do Jonas. E para isso, demanda também pesquisar bastante quem eram os ninivitas, quem eram esses assírios, quem eles foram antes de Jonas. Porque assim como Jonas conhecia Deus, assim como Jonas tinha certeza que Deus é misericordioso, é compassivo, é um Deus que se arrepende do mal, é um Deus... Então, Jonas tinha convicção que Deus é tudo isso que nós desfrutamos aqui agora. Agora, Jonas conheceu esse povo. Jonas conhecia esse povo. Esse povo era mau. Esse povo era cruel. E talvez, num tempo ainda anterior a ser Nínive, a ser a sede do governo assírio, talvez, se você pesquisar um pouco, você vai pegar outros nomes para trás, mas é o mesmo povo. Cruel, ruim. E Jonas sabia de tudo isso. Jonas sabia de tudo isso. Povo cruel, ruim. Só vou citar uma coisa. E se você pesquisar, você vai encontrar. Esse povo era tão ruim, tão cruel, que eles tinham deuses e mais deuses. Mas esses deuses todos não fizeram eles serem bons, mas cruéis, ao ponto de eles terem pirâmides de cabeça humana. Jonas sabia disso. E essa foi a relutância de Jonas. Não quero, não vou. E aí eu fiquei pensando, irmãos, algum tempo atrás eu comecei a atender, depois recebi, porque ele já veio também pastor. Depois ele quis escrever um livro, pediu apoio para nossa editora, e acabou escrevendo o livro. E um dia ele resolveu contar alguma coisa desse período dele de vida no crime. O sujeito que foi preso, condenado, uma tranqueira mesmo. Mas Deus encontrou ele lá no meio de outras tranqueiras. Transformou a vida dele. E hoje ele é um pastor, ele é um pregador. Ele é um pregador, ele é evangelista, um evangelista muito bom. Mas, irmãos, um dia ele estava conversando comigo e ele me contou um pouco do que ele foi. Ele me contou um pouco do que ele foi. Ele tinha até
crime e estupro nas costas. Agora ele é salvo. Mas ele tinha crime e estupro nas costas. Isso não aparece com clareza no livro dele, não. Mas ele me falou. Irmão, aí eu não sei, aí o espírito do Jonas abaixa um pouco na gente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu estava num culto e ele estava sentado do meu lado. Ele estava sentado do meu lado e eu comecei a lembrar do que ele me falou no testemunho dele. Comecei a lembrar. Caramba, esse cara já matou, estuprou, está aqui do meu lado, é pastor, vai pegar microfone daqui a pouco. Eu falei, Senhor, eu não tô conseguindo aceitar, não. Lá no meu interior. Irmãos, eu não sei, mas eu acho que qualquer um de nós, se você estiver sentado perto de alguém e esse alguém, você tiver conhecimento que esse alguém matou, estuprou, esse alguém, eu não sei se você vai ficar muito feliz sentado do lado dele. Mas aí a gente tem que buscar uma coisa que Jonas talvez não buscou. Buscar em Deus graça e compreender a profundidade desse amor de Deus. Que a gente não consegue, irmão, por mais que a gente medita, por mais que a gente estuda, por mais que a gente pesquisa, por mais que a gente diz, Senhor, eu quero ter um coração perdoador. Irmãos, quando você vê que do teu lado tem um criminoso, ex-criminoso, e ex-estuprador, você fica pensando, meu Deus, eu quero sair desse lugar, eu vou sentar em outro lugar. Eu não sei se eu estou falando bobeira, irmão, mas eu fiquei incomodado. Eu falei, e você sabe que desse dia que até o livro foi bem, mas depois que ele me contou esses negócios, irmão, eu fiquei bem arisco com ele. Mas eu não devia ter ficado arisco, né? Porque eu estou dando uma de Jonas. Mas que eu fiquei. Cada vez que eu olho para ele, e eu não vejo a salvação, eu não vejo o homem transformado. Cada vez que eu olho para ele, eu me lembro que ele matou. Pai de família, para roubar. Eu me lembro que ele assaltou banco. Eu me lembro que ele estuprou menor de idade. Aí é isso que vem. Ao contrário, devia vir na minha mente, puxa, esse cara era um desgraçado e agora é abençoado. E talvez essa situação dá para a gente ter uma ideia mais ou menos por que Jonas resistiu tanto. E lá no final ele prefere morrer do que ver esse pessoal se convertendo. Mas a verdade é que Deus é o Deus que Jonas escreve. Só para fechar, irmãos. Esse Deus é o Deus que Jonas descreve. Pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal quando as pessoas se arrependem. Esse é o Deus de Jonas. Esse é o Deus da igreja de Jundiaí. Esse é o nosso Deus. E aí quando falta na gente, como faltou em mim o dia que eu estava sentado perto desse irmão, faltou, irmão, faltou. Eu não tenho como, se eu falar para você que eu não vinha na minha mente toda hora, esse cara matou. Esse cara assaltou banco. Imagina se esse cara numa caixa, numa menina no caixa, trabalhando, e ele lá
A vontade que a gente tem é pegar um cara desse e meu irmão, ele está salvo, mas eu acho que a gente precisa dar uma coça ainda nele. Então, aí é a coisa humana da gente. Mas Deus diz, não, mas eu estou perdoando. Eu transformei ele, eu mudei ele. Toda essa fala minha, irmãos, é para dizer para mim. Eu estou pregando para mim mesmo, tá? E pregando para mim, eu estou pregando para os irmãos. É para dizer para os irmãos que é justamente o testemunho, a fala que Jonas, revoltadíssimo, mas não deixa, ele não teve como dizer diferente. Ele teve que confessar. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que o Senhor é tudo isso, e ele continua, porque Deus não muda, e jamais mudará. Você pode receber essa palavra e você... Espera um pouquinho. Aí você fica pensando. Aí você fica durante a semana, medita mais, se quiser buscar mais, pesquisar mais, você pode pesquisar. Mas eu passei assim uma visão assim meio grossa da mensagem de Jonas, da coragem de Jonas, que Jonas era um homem de Deus. Ele recebeu uma missão, mas ele já estava desconfiado que ele ia receber essa missão. Porque aqui, quando ele fala com Deus, ele diz, eu sabia lá, quando eu estava na minha terra, eu já sabia que alguma coisa ia mudar lá em Nínive. É por isso que eu não queria ir. Mas eu fui sem querer e aconteceu o que o Senhor quis. Em outras palavras, é isso. Eu fui sem querer, eu preguei sem querer pregar. E o Senhor fez o que o Senhor quis fazer, perdoar todo mundo. Hein, irmã Leonora? O que o Senhor fez, o que o Senhor quis fazer, perdoar todo mundo. Numa pregação que eu fiz contrariado. Deus abençoe a igreja do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Receba essa palavra, dê um aplauso para Jesus. Amém. Estamos com fome e com sede? Ah, tá nada, você não está não. Esse amém foi de quem não está querendo ceiar. Estamos com fome e com sede? Amém. Então vamos ceiar. Pastor Carlos, vamos estar aqui à minha direita. Pastor Marcos, fica aqui à minha esquerda. Glória a Deus. Glória a Jesus. É isso aqui, ó. Deus é isso aqui. O amor foi tão grande. João, o evangelista, ele não soube definir com exatidão o amor que Jonas faz menção ali. Porque em João 3,16, João, o evangelista, ele disse, Deus amou o mundo. Amou Nínive também, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Anos antes, Jonas já sabia disso. Mas Jonas era um homem como nós. Assim como eu tive um pouco de resistência de ficar sentado perto do pastor, Jonas não só teve resistência. Jonas disse, eu vou fugir. No capítulo 4, ele deseja a morte 3 vezes. Era melhor morrer do que ver aquilo que ele estava vendo. Uma multidão daquela se convertendo. O homem sabia que o povo era ruim mesmo.
E que Deus teve misericórdia e perdoou. Porque se arrependeram, se quebrantaram, vestiram-se de saco e vai por aí adiante. Deus é perdão. Deus é perdão. E assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Eu vou mais além. Vou um pouquinho só mais além nesse momento tão sagrado que é o momento da ceia. Devemos perdoar uns aos outros. Aí quando Jesus vem e diz, eu vos dou um novo mandamento. Mas que novo mandamento é esse? Se você ficar procurando, não tem novo mandamento. Aí Jesus diz, eu vos dou um novo mandamento. Porque até ali, até essa fala de Jesus, era essa palavra, que nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. E ali, quando ele disse, eu vos dou um novo mandamento, ele diz, amai uns aos outros, e aí que eu entendo que está o novo mandamento. E ele nunca tinha dito isso. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí pega. Aí é novo. Porque até ali ele não tinha falado isso. Até ali, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Mas ali ele foi mais fundo. Assim como eu vos amei. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Irmão, vamos ser claro, realista. Tem misericórdia de nós. Como que Jesus te amou? Aí, ele se deu por causa de você. Ele estava lá no horto suando sangue por minha causa. Será que eu não era igual a um daqueles assírios? Mas ele estava lá suando gota de sangue por minha causa. E aí vem, eu vos dou um novo mandamento. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí então, é ponto final, porque não tem mais como mensurar o amor de Jesus.